Tá, mas afinal, quem você achou que tinha matado? Eu botei todo mundo no balaio. Eu também, sabia? E aí, Rocamboliers, eu sou o Thiago. E eu sou o Jean, esse é o canal Rocambole, um canal que fala sobre séries e filmes. Se você já conhece a gente, e aí galera, se não conhece ainda, aproveita esse momento, se inscreve, já deixa o seu like e fica aqui pertinho. Hoje a gente vai falar de The Undoing, minissérie da HBO, que chegou ao fim no dia 29 de novembro com seu 6º e último episódio. The Undoing, The Undoing, The Undoing, The Undoing. Que isso? Sei lá, deu um bug. Esse projeto estava sendo super aguardado e estava rolando uma mega expectativa porque foi produzido e estrelado pela Nicole Kidman. A história acompanha Grace, uma psicóloga renomada que vive com seu marido e seu filho uma vida de luxos, mas sem grandes acontecimentos. Mas daí quando começa não para mais, né? Sim, é bomba atrás de bomba. A vida de Grace desmorona quando vê sua família envolvida numa investigação de assassinato de grande repercussão na mídia. A minissérie foi criada e escrita por David E. Kelley, que também foi o criador da incrível Big Little Lies. E foi inteiramente dirigida pela Suzanne Bier, que também dirigiu Bird Box de 2018. A série foi baseada no livro Já Devia Saber, Agora é Tarde Demais, de Jean-Humph Korelitz. No elenco, além da Nicole Kidman, a gente tem o Hugh Grant, temos a Lily Rabe, o Noah Jupe, que é aquele menininho fofo demais, o Donald Sutherland e mais uma galera muito boa. Mas vamos lá, esse é um vídeo metade sem spoiler, metade com spoiler e mais algumas coisas do final, mas quando chegar esse momento dos spoilers, a gente te avisa, pode ver de boa. O universo da série é composto por famílias brancas super ricas, leilões beneficentes, jantares glamurosos, escolas particulares da elite nova-iorquina, segredos, traições e... Deixa eu ver, galera. Aquela vida plastificada onde a aparência diz uma coisa, mas a realidade é outra. Curioso, né? Isso é uma novidade na carreira da Nicole Kidman. Para de zoar com ela. E dentro disso tudo tem a Grace, que vive um casamento bem sucedido com o Jonathan, que é um médico oncologista. Ele é um marido gentil, um pai dedicado, é desejado pelas amigas todas, é um cara bacanudo. A vida dela tá num lugar muito estável e tranquilo, aparentemente. Sim. Tem uma coisa interessante sobre ela, que apesar de ela ter vindo de um berço absurdamente rico, ela soa mais discreta e menos deslumbrada que algumas pessoas em volta dela. E uma das maneiras da Grace se encontrar, pensar, refletir sobre a vida é caminhando. Ela caminha muito, muito mesmo. Mais do que eu, até eu acho. Em alguma medida, parece que ela tenta se conectar com o mundo real, fora da sua bolha, até por conta da sua profissão, que exige uma empatia muito grande, né? Mas já no primeiro episódio, a direção te faz duvidar um pouco desse universo. Parece que tudo ali é muito falso e tem alguma coisa esquisita no ar, sabe? É, e a série fala muito sobre a nossa capacidade de acreditar no que a gente quer acreditar, né? Como uma alternativa pra driblar ou pra encarar algumas coisas que são mais difíceis. E fala muito também sobre a nossa forma de conhecer as pessoas, porque muitas vezes a gente conhece as pessoas parcialmente só. Mas o que tá por trás dessa camada da personalidade mais visível ali? O que essa pessoa pode estar escondendo? Você tá me escondendo alguma coisa? Ih, meu anjo, se eu te contar... E esses conflitos acabam dando o tom da série, porque realmente deixa a gente desconfiado até o último episódio. Isso acaba construindo muito bem esse suspense. É, então, um thriller de suspense investigativo, daqueles que a gente fica curioso pra saber quem que matou, e o principal ponto de partida da história é descobrir quem cometeu esse assassinato, mas aos poucos outras coisas vão ganhando importância também. Existe uma discussão sobre justiça, sobre a posição das pessoas ricas na sociedade, o privilégio branco e como o sistema como um todo sempre ajuda a proteger essas pessoas ricas. Tá, vamos falar um pouco mal agora? Eu tava com bastante expectativa pra essa série por motivos óbvios, mas o principal deles é por ser do mesmo criador de Big Little Lies. Eu sou muito fã do roteiro da primeira temporada e esperava um roteiro mais sofisticado aqui em The Undoing. Eu achei ele meio batido demais, com diálogos bem menos interessantes e eu acho que muito explicativos e muito repetitivos. Teve um episódio que eu contei, teve 3 cenas ou diálogos absolutamente desnecessários que só serviram pra explicar a cena anterior, sabe? Aí me estressa. E a gente viu uns vídeos da produção e do elenco falando sobre a tentativa de transformar Nova York num personagem. E de fato, a gente vê isso em todos os episódios. Tem vários e vários takes da cidade, os cartões postais, a Grace andando em lugares importantes. Mas sinceramente aqui, a gente já viu isso em 30 mil filmes e séries, falando sobre Nova York, usando Nova York como cenário. Pô, se fosse ali ou não fosse, pra mim não fazia a menor diferença. Ah, eu não sei, eu não me incomodei com isso não. Eu concordo que a série poderia se passar em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que faz muito sentido se passar em Nova York, sabe? E isso ajudou a construir os personagens, o universo deles. Tá, mas então pelo menos esse objetivo de transformar Nova York num personagem, pra mim não funcionou, porque... Sobre as interpretações, a Nicole tá deslumbrante, como sempre, muito bem em cena. Não é muito distante de alguns outros trabalhos que a gente viu dela, mas isso não é um problema pra mim, definitivamente. É bem parecido, inclusive, né? É, mas é uma construção extremamente consistente, verdadeira, do início ao fim, e eu acho que foi a protagonista perfeita pra série. Eu passo pano, eu passo pano... Não tô passando pano, eu sou fã dela mesmo, acho ela foda. Olha aqui.
Mas dentre as interpretações, eu acho que a gente precisa destacar o pai e a advogada de defesa. Nossa, sim, eles estão maravilhosos. O pai é interpretado pelo Donald Sutherland e a advogada pela Noma Dumesnini. E com certeza, esses dois têm algumas cenas mais marcantes da minissérie. Mas resumindo a minha opinião sobre a série, eu senti falta de sensibilidade, eu senti falta de me conectar de fato com os personagens durante os episódios, senti falta também de um momento verdadeiramente catártico na resolução, sabe? Porque eu acho que essa série precisava disso. De maneira nenhuma ela é ruim ou desinteressante, mas pra mim ela é bem pouco original. Eu acho que se não tivesse grandes nomes envolvidos tanto no elenco quanto na produção de uma forma geral, essa série poderia passar despercebida facilmente nesse ano aí que teve tanta minissérie incrível. Eu acho que de fato a melhor coisa da série é o suspense, porque ele é muito consistente. Realmente a gente fica interessado e curioso até o último episódio. Então nesse sentido eu gostei, mas também tem muitos momentos de nada importante acontecendo. E eu entendo que isso pode ser uma tentativa de dar mais camada pros personagens, pra gente conhecer eles um pouco melhor, mas sinceramente eu achei exagerado e repetitivo. Agora a gente vai comentar algumas coisas com spoiler e vai comentar também o final da minissérie, então é por tua conta e risco. Quem você achou que era o assassino no final de contas? Nossa, em algum momento eu passei por todos eles. Pela Grace, pelo filho, pelo pai. Mas no finalzinho ali eu tava fixando mais na Grace, por incrível que pareça, sabia? Eu tava achando que era ela. Ela tinha uma dupla personalidade, alguma coisa assim. Mas sempre foi o Jonathan, né? A polícia dava certa neste caso. Fomos feitos de trouxa. Mas tiveram umas paradas que me incomodaram nesse desenrolar do assassino aí. Primeiro que o Jonathan é taxado de sociopata em determinado momento. A gente vê o outro médico dizendo que ele tem síndrome de Deus, que ele gosta muito de atenção, que não era pelos pacientes e sim pela atenção dele e tal. Uma parada bem egóica, né? Só que, pra gente como público, o Jonathan parecia ser um cara legal. E o mais importante, ele não foi apresentado como uma pessoa escrota e agressiva. E quando a gente vê aquela cena dele brigando com a Helena, ele se transforma, ele tá doido, ele arrebenta a cabeça dela na parede por nada. E isso ficou meio frágil pra mim, levando em consideração as poucas citações que a gente teve sobre ele. Sabe por que eu não concordo com você? Porque a série é sobre você não conhecer verdadeiramente quem está do seu lado. E neste caso, nessa experiência de ver The Undoing, o Jonathan estava do nosso lado e a gente não enxergou, assim como a Grace não enxergou. Tá, isso pode acontecer? Pode, mas eu acho que a série apresentou a justificativa da culpa dele quando a irmã morreu, dessa síndrome de Deus, e só, ponto, acabou. Pra mim não convenceu. Mas é que tá, eu concordo que no último episódio isso poderia ter sido trabalhado melhor, pra gente entender o que tá por trás dessa personalidade dele. Porque eu acho que faltou um pouco mesmo, mas durante os 5 primeiros episódios, por exemplo, eu acho que a série construiu isso bem, de enganar a gente, sabe? Eu achei interessante que tenha sido ele e não tenha sido uma pessoa qualquer só por conta de um desespero de plot twist. Essa premissa de que a gente nem sempre conhece as pessoas que estão do nosso lado foi levada do início ao fim. Mas ao mesmo tempo, no episódio final, foi difícil de acreditar na transformação do Jonathan, porque parece que o Hughes ele só virou uma chavinha ali e pronto, agora eu posso ser malvadão. Mudou o registro inteiro da interpretação dele. Eu inclusive até agora não superei aquele choro dele na TV. Eu realmente não gostei da interpretação. Sobre a motivação dele pro crime, pra mim ficou assim. Ele vivia 2 realidades completamente diferentes com cada uma das mulheres. De um lado era um rolê mais selvagem, mais sórdido por conta da traição, e do outro aquela família perfeita que ele mostrava pra sociedade, enfim. E a ideia de ter esses 2 mundos colidindo, fazendo ele perder o controle, foi a grande ameaça pra ele. Então, a partir dessa maneira sociopata de ver e de reagir às coisas, ele mata a Helena para que ela não se aproxime mais da sua família e não o ameace mais. Essa é a justificativa que a série nos dá. Só que é muito doido, porque ao mesmo tempo é um crime cheio de emoção envolvida. Ele não é um psicopata isento de emoção. Eu não enxerguei dessa forma de maneira nenhuma. Na minha visão, ele faz tudo isso justamente por um descontrole emocional. Então, nesse sentido, pra mim, fica meio esquisito esse discurso de ele não sabe sofrer, ele é sociopata. Mas se a gente tiver alguma profissional da psicologia, da psiquiatria assistindo esse vídeo, por favor, compartilhe a sua visão sobre isso. E a série do início ao fim coloca a Helena como uma mulher louca e descontrolada a partir do discurso de defesa do Jonathan. E em momento nenhum a gente vê outra coisa. Então, de fato, ela é essa pessoa emocionalmente descontrolada? Porque o Fernando, o marido, diz que não. Só que os poucos momentos em que a gente vê ela falando alguma coisa, ela realmente parece descontrolada. E tudo que o Jonathan diz leva a gente pra esse caminho. Ficou meio confuso. De um lado, a gente tem um cara que não teve a sua sociopatia bem desenvolvida, e do outro, uma vítima que só foi apresentada como descontrolada. Me soa um pouco frágil esse desenvolvimento. E o Jonathan cita um outro caso extraconjugal que ele teve. Será que foi a Silvia? Pois é, foi nesse momento que eu comecei a desconfiar dela, mas no fim das contas isso não virou em nada. E outra coisa bem difícil de engolir é a visita do Jonathan até a casa do Fernando e tendo uma conversa de parceiros ali. Isso jamais aconteceria. Nossa, a reação mais cabível pra mim era o Fernando expulsar ele dali, meter a porrada nele. O cara é suspeito de assassinar a esposa, tipo, não faz o menor sentido. E também tem todo o desenvolvimento da advogada de defesa, a Haley. Ela acaba indo contra os seus próprios princípios e o que ela dizia que acreditava, simplesmente pra ganhar o caso.
Eu acho que o desenvolvimento dessa personagem acabou enfraquecendo um pouco a discussão sobre o privilégio branco e rico. Eu discordo totalmente. Eu acho que essas escolhas dela revelam quem ela é e revelam a fragilidade do discurso dela, mas não o da série. A série ainda está falando sobre o privilégio branco e sobre como a engrenagem funciona para proteger essas pessoas. Ok, mas é essa personagem que questiona tudo isso, todo esse privilégio. E aí do nada ela deixa toda essa ética e essa moral dela pra ganhar o caso. É foda, mas é porque ela é advogada. E aí entra nessa questão ética da profissão. É algo que inevitavelmente está muito presente na profissão dos advogados. Esse assunto rende. E ela foi antiética em vários momentos, na real. Não foi só nesse final. E eu acho que tudo isso diz muito sobre o sistema jurídico mesmo. E tem esse rolê da Grace aparecer publicamente apoiando o marido, né? Eu achei nada a ver. Porque ela tá se envolvendo num esquema que ela não precisa. Se o Jonathan realmente for culpado como ela pode se lascar. Ela não tá pensando nas consequências disso pra ela depois. Sim, mas a série tá falando exatamente sobre isso. Sobre como a gente fica cego em determinadas relações. E é o que acontece com ela. O pai dela alerta ela em relação a isso, inclusive. O roteiro apresenta a Grace pra gente como uma terapeuta de relacionamentos conjugais. Então isso já é uma dica de que a gente tem que transferir alguma coisa desse conteúdo pra relação dela com o Jonathan. E é meio isso, caso de ferreiro e espeto de pau mesmo. Então por mais absurdo que possa parecer pra gente assistindo, eu acho que existem muitas Graces por aí. Acho que isso poderia acontecer. Esse recurso dela depor como testemunha do Jonathan pra vazar algumas informações foi muito inteligente pra mim. Porque de certa maneira passa uma imagem de tipo, olha, eu tô falando porque eu sou obrigada a falar, não porque eu quero. E eu levei isso muito pra um lado de proteger a relação que ela tem com o filho também, sabe? Pra que em algum momento ele não chegue e fale assim, ah, você ferrou meu pai no julgamento. É, mas ele meio que já sacou tudo, né? E no fim das contas, o grande plot twist do último episódio foi isso. Foi como que se reverteu a situação e não quem era o assassino de fato. E como que foi arquitetado esse plano? Fala pra gente. Pra mim começa logo depois que o Jonathan tenta incriminar o filho. A Grace entende, consegue enxergar tudo com clareza e fala, vou resolver. Aí ela encontra com a Sylvia lá de manhãzinha no parque e pede um favor. Esse favor é a Sylvia vazar todas as informações da conversa que a Grace teve com a mãe do Jonathan pra Catherine, que foi uma colega de estágio dela. Isso acontece durante o julgamento. A Sylvia vai atrás da Catherine no banheiro e acaba vazando essas informações ali. E se isso não tivesse acontecido, com toda certeza o juiz ia reverter o caso, começar a investigar o Fernando e libertar o Jonathan. Foi uma jogada ali por baixo dos panos que a Grace armou e deu certo. Foi quase uma artimanha de Viola Davis naquela série lá de advogado que ela How faz. to Get Away with Murder. Então é isso, chegamos ao final do nosso vídeo. Deixa um like aqui se você gostou do que a gente falou. Se não gostou, deixa também, porque isso ajuda muita gente a divulgar o nosso conteúdo. E diz nos comentários o que você achou de The Undoing, achou que o final foi bom, achou que foi decepcionante. A gente falou umas coisas aqui, mas é só opinião, tá tudo certo se você achar outra coisa diferente, beleza? Até o próximo vídeo, tchau!